Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, nesta oportunidade, lendo no primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos 30 a 34. Assim está escrito: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Esse texto está inserido naquela experiência de Elias quando ele confrontou-se com Acabe. E Acabe, juntamente com Jezabel, tinham corrompido o povo do Senhor, desviado o povo de servir a Deus e introduzido a idolatria, e aquele povo estava coxeante. Não tinha mais a firmeza que tinha anteriormente, não tinha mais a segurança e tinha perdido também a proteção de Deus sobre a sua vida, porque uma vez que as pessoas dão as costas para Deus, Deus também se retira delas. O próprio Senhor falou através da sua palavra dizendo: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Então isto é certo. A pessoa não quer buscar a Deus, não quer servir a Deus, deu as costas para Deus, Deus também ausenta-se desta pessoa. Ao passo que outro que se coloca na posição, se dedica em buscar e servir a Deus com lealdade, com fidelidade, com temor e com verdade, Deus se apresenta a esta pessoa e a fortalece. Então aqui, Elias, nesse encontro com Acabe, chamou o povo para um desafio sobre a resposta de oração. O Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro. E eles aceitaram, porque Elias estava sozinho. Eles tinham aquele pensamento de que, quando existe a maioria, a vitória já está garantida. Mas à luz da palavra de Deus, nem sempre é assim. Não é o número que dá garantia de vitória. Havia 850 profetas, entre os de Baal e o de Azera, e uma multidão de pessoas que estavam do lado deles. E do lado de Deus só tinha Elias naquele momento. Mas Elias não se acovardou, não se intimidou, não amedrontou-se com a grande quantidade de pessoas que ali estavam. Mas ele foi investido da autoridade e do poder de Deus sobre a sua vida e apresentou-se diante daquele povo, certo de que o Deus a quem ele servia e conhecia, tinha comunhão com ele, era poderoso para responder e dar a vitória e trazer novamente o seu povo que estava distanciado, desviado, contaminados, para que eles novamente se voltassem para Deus, para servir e adorá-lo.
E quando chega o momento de Elias oferecer o seu sacrifício, ele observa que o altar onde seria oferecido o sacrifício estava quebrado e precisava reparar. Porque ele entendeu que as coisas para Deus não devem ser feitas de qualquer maneira. E diz-nos aqui, e reparou o altar do Senhor. Dentro deste assunto, precisamos conscientizar-nos que há necessidade de repararmos o nosso altar diante de Deus. Com Elias foi assim. Ele observou, viu que estava fora do que Deus esperava daquele altar, e como as coisas de Deus não aceitam remendo, porque o altar estava quebrado, alguém poderia fazer ali alguma coisa, um remendo, e deixar por isso mesmo. Mas Elias entendeu que para Deus as coisas devem ser firmes e seguras. Não deve haver coisas que são desagradáveis a Deus, porque na hora do sacrifício ele não vai ser recebido. O que Elias fez então? Elias pegou 12 pedras e com aquelas 12 pedras, representando cada uma delas uma das tribos de Israel, portanto 12 tribos, e com aquelas 12 pedras ele edificou um altar ao Senhor, independente daquele altar que estava quebrado. Porque aquele altar que estava quebrado não servia para oferecer sacrifício e com remendos também não ia dar certo. Então ele decidiu fazer um altar com pedras representando as 12 tribos de Israel. E quando ele edifica aquele altar, ele coloca a lenha, ele coloca o cordeiro, enfim, ele faz tudo o que precisava fazer para oferecer em sacrifício a Deus, para receber o fogo como aprovação do Deus que é verdadeiro. Mas antes que ele invocasse a Deus, que enviasse fogo, porque era o sinal que ia trazer de volta o coração daquele povo para Deus, ele pediu que jogasse água sobre aquele altar. E não foi pouca água, não, foi muita água. E pediu que isso se repetisse por 3 vezes. Então podemos entender que aquele lugar, ele ficou encharcado de água. Humanamente, olhando aquele altar, aquelas madeiras todas molhadas, aquele animal sobre a lenha e as pedras todas molhadas, era difícil acreditar de que pudesse pegar fogo. Mas Elias tinha experiência com Deus. E as coisas de Deus, elas são assim mesmo. O que é impossível para nós, é possível para Deus. Quando nós olhamos e analisamos e dizemos, não dá jeito, não tem como, não tem uma saída, Deus se apresenta. E quando Deus intervém, Deus soluciona. Deus, ele é especialista em intervir em várias situações na nossa vida. Assim como ele interviu aqui neste altar que tinha sido consagrado, edificado e consagrado ao nome do Senhor. Quando Elias começa a clamar a Deus, Deus abre os céus, manda fogo, o fogo desce até onde está aquele altar, o fogo queima a lenha, o fogo seca, o fogo lambe a água que estava em todos os lugares e, após a operação do fogo, parece que
se ninguém tivesse visto a água antes, não ia dizer. Não havia nenhum sinal mais de água. Mas ali estava o fogo de Deus manifestado em resposta à oração de Elias. E foi o suficiente para despertar naquele povo, novamente, no coração deles, o clamor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que fazer agora com os profetas de Azer e de Baal? Eles foram destruídos. E assim finaliza esta experiência, esse encontro marcante entre Elias, Acabe e os seus profetas, quando o Deus de Elias foi, na verdade, o Deus que respondeu com fogo e que foi por aquele povo glorificado, reverenciado, e tornou o coração daquele povo ao Senhor. Mas a expressão "e reparou o altar do Senhor que estava quebrado". Nós temos na nossa vida de fé, de comunhão com Deus, uma vez que fomos alcançados por Jesus, através da salvação, da libertação, fomos colocados em contato imediato com Deus pela fé. E estabelece-se entre nós e Deus o elo de comunhão. E nós precisamos, à semelhança de Elias, observar o altar no qual estamos oferecendo o sacrifício diante de Deus. Que tipo de altar, a que tipo de altar nós estamos nos curvando diante de Deus? Altar de celebridades? Altar de novidades? Altar manchado? Que tipo de altar? Elias, quando viu aquele altar quebrado, ele tomou a decisão de edificar um outro altar e oferecer e consagrar ao Senhor e colocar o nome do Senhor naquele altar. A nossa vida diante de Deus, ela é como um sacrifício que oferecemos perante o altar. E o Senhor Jesus é como aquele altar aonde a nossa vida é colocada em sacrifício. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso culto de adoração a Deus tem nele o altar, no qual nós sacrificamos, colocamos a nossa vida sobre aquele altar. E Jesus é chamado o nosso altar. É nele que nós nos santificamos. E, portanto, existem algumas características na nossa vida, alguns elementos que nós podemos utilizar como recursos de Deus para a nossa vida, para nos apresentar diante deste altar. E às vezes, na falta destes elementos, parece que aquilo que vamos oferecer não chega ao lugar certo, que é a presença de Deus. O salmista, escrevendo, ele disse: suba o meu sacrifício diante do Senhor. A oração, o incenso, o clamor diante de Deus. Então, pensando nisso, fazendo um comparativo com a vida cristã, ali Elias colocou pedras, representando cada uma delas uma tribo de Israel. E quando nós observamos na nossa vida com Deus, que pedras são estas que nós podemos colocá-las sobre o altar, para que quando a nossa vida for colocada em sacrifício diante de Deus,
o fogo de Deus possa manifestar-se em nós e o sacrifício ser aceito pelo Senhor. Então, pensando nisso, encontrei algumas características. Primeiro, este altar precisa ser edificado diante do Senhor com uma pedra principal que se chama amor. O amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Um amor desinteresseiro, um amor divino. É em função e com este amor que nós precisamos edificar o nosso altar diante do Senhor. Nós precisamos desta pedra chamada amor, porque se não tiver amor, diz a palavra de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. Podemos fazer boas obras, podemos falar línguas variadas, podemos oferecer o nosso corpo para ser queimado, mas diz a palavra de Deus, se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Então, quando nós vamos nos apresentar a Deus, nós precisamos ir a Ele com o nosso coração cheio de amor para com o Senhor. Um amor que é agradecido a Ele pelo que Ele tem feito por nós. Grandes e maravilhosas bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida. E quando nós nos apresentamos diante dele, nós temos que ir com um coração cheio de amor. Porque se houver outra condição que não seja o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, o nosso sacrifício será reprovado diante do Senhor. Por exemplo, se ao invés do amor nós levarmos a murmuração, se ao invés do amor nós levarmos a ira, no altar de Deus, estas coisas não vão abrir caminho para nós. Mas o amor, sim, o amor de Deus, derramado em nosso coração, ele nos coloca em contato direto com Deus, porque Deus é amor, é a essência. E quando há no nosso coração este amor para com Deus, e nos voltamos para este altar diante do Senhor, ele nos recebe, ele abre-nos a oportunidade de chegarmos à sua presença. Então, a primeira característica é o amor. Nós precisamos chegar diante do altar do Senhor em atitude e vida prática, na experiência do amor de Deus sobre a nossa vida. Esta é a primeira característica. A segunda característica com a qual podemos chegar diante do altar do Senhor chama-se perdão. Porque, querendo ou não, a falha em perdoar interrompe que o nosso altar, o sacrifício sobre o altar, ele não seja aceito pelo Senhor. Perdão é questão de vida ou morte. Quem perdoa, renova-se e pode apresentar-se diante de Deus, que será aceito. Quem não perdoa, não tem autorização de Deus para chegar diante do altar. E não tem alegria, não tem liberdade, porque a falta de perdão aprisiona as pessoas, causa mal, gera doenças e semeia a morte. Então, quando há falta de perdão, não adianta procurar o altar, porque o sacrifício não será aceito, ele será interrompido. Então, nós precisamos desta pedra chamada perdão, que ela esteja junto. Quando irmos ao altar do Senhor e ele olhar e encontrar amor e encontrar perdão, ele vai abrir-nos o caminho de acesso à sua presença. Mas precisamos de outras características também, igualmente importantes.
a semelhança do amor e do perdão. Nós precisamos da oração, uma vida de oração, porque a oração é a linguagem, é o contato, é a comunhão com Deus, é através da oração que há o nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus sempre está enfatizando orar em todo o tempo, orar sem cessar, orar dia e noite, orar em todo lugar. Orar com espírito, mas orar com entendimento também. Orar no secreto. Orar no dia a dia. Então a oração também, ela é indispensável, porque sem oração não tem como apresentar o sacrifício diante do Senhor. E neste altar que nós vamos a Deus, é preciso que tenha este fundamento também, chamado oração. Hoje está difícil encontrar pessoas que oram, pessoas que se dedicam à oração, porque parece que tudo está fácil, todas as necessidades, elas estão à altura da nossa mão, mas não é assim a realidade. Os problemas têm surgido, têm afastado as pessoas da vida de comunhão com Deus. E elas têm deixado de orar. E oração parece que virou simplesmente um passatempo. E não tem mais aquela força que trabalhava no nosso interior. A oração nos coloca diante da presença de Deus. Sem a oração nós não conseguimos chegar à presença do Senhor. Então precisamos desta pedra da oração. Viver em oração diante da presença do Senhor nosso Deus. Uma outra característica que não se pode descuidar como cristão é o nosso contato diário com a palavra de Deus. É ali que está o alimento espiritual que vai nutrir o nosso espírito, que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos trazer o encorajamento para enfrentar as situações que se apresentarem diante de nós e ficarmos firmes diante da presença do Senhor. E a palavra de Deus que vai abrir o nosso entendimento e vai nos fazer compreender qual a melhor maneira que podemos nos aproximar do Senhor. Isso encontramos na palavra de Deus. Portanto, ela não deve ser esquecida nem deixada de lado. Alguns a têm como antiquada, como algo envelhecido com o tempo. Mas a palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não ficou no passado. A palavra de Deus continua a mesma. Viva, eficaz, penetrante, poderosa, espiritual. E é esta palavra que tem sido a resultante de bênçãos na vida das pessoas quando elas se apresentam a Deus. Porque alimentados com a palavra, revigorados com a fé, a alegria e a esperança, as pessoas se dirigem a Deus. E ao fazê-lo, recebem dele bênçãos necessárias. Então, a leitura bíblica precisa-se ter esta prática constante. Não se pode descuidar. Não se pode ter o livro do Senhor fechado numa prateleira, numa estante, num carro, numa bolsa. Não. A palavra de Deus é para ser aberta, é para ser lida, é para ser meditada, é para ser estudada, porque é nela que encontramos recursos que nos levam à presença de Deus. Esta palavra viva e poderosa, que não podemos nos descuidar dela. Mas precisamos também de uma outra característica que é a nossa separação, a santificação pessoal.
separar-se do mundo, separar-se do pecado, separar-se das ações e dos prazeres da carne e nos entregar inteiramente nas mãos do Senhor, separar-se daquilo que desagrada a Deus, separar-se para aquilo que agrada o coração de Deus. E este processo chama-se santificação. Por isso é que a palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos ter uma vida santificada na presença do Senhor. Quando isto fizermos, então as coisas vão melhorar para o nosso lado. Porque nós vamos ser atraídos para mais próximos de Deus por estarmos vivendo o estado da santificação. E ela impede que o pecado tenha domínio sobre a nossa vida e abre a possibilidade do Espírito assumir o comando e governar a nossa vida. E é ele que, em contato com o Espírito Santo, leva-nos à presença de Deus. E aí, então, nós somos beneficiados com aquilo de que Deus preparou para a nossa vida. Então, uma vida separada para servir e adorar a Deus. Mas é preciso também uma outra característica: o temor a Deus. Mostrar-se temente diante do Senhor. A palavra de Deus afirma que o temor é o princípio da sabedoria. O temor alivia grandes tensões. O temor leva-nos à presença de Deus. O temor nos livra de pecar. Então, quando vamos ao altar nos apresentar diante do Senhor, nós precisamos ter a plena convicção de que há no nosso coração o temor diante de Deus. E o temor é vida para a nossa vida. É vida para o nosso corpo. Então, quando vivemos em temor diante de Deus, nós temos acesso à sua presença e desfrutamos da sua comunhão. Mas encontramos também que nós precisamos ser alimentados com a fé. Porque as coisas de Deus são recebidas por nós mediante a fé. Se não houver fé, não tem como tomar posse daquilo que Deus garantiu e prometeu. Mas através da fé isto é possível. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé também é um elemento, é uma característica que não pode faltar neste altar que estamos edificando ao Senhor para ali colocarmos a nossa vida em sacrifício a Deus. Mas há uma outra característica, o louvor, ou seja, a gratidão diante de Deus. Nós precisamos ser alguém que é agradecido, que pratica ações de graças, que reconhece diante de Deus que desfruta daquilo que humanamente não teria nenhuma condições, mas pela manifestação do amor, graça e misericórdia de Deus, aquilo nos foi favorável. E nós agora estamos vivendo diante da presença do Senhor. E quanto mais demonstrarmos através do nosso coração, quando nos apresentamos diante de Deus, um espírito grato, sincero, diante do Senhor, isto nos abrirá muitas portas para bênçãos, vitórias e livramentos de Deus a nosso favor. Então, a semelhança de Elias,
nós entendemos que é preciso, sim, observar bem de que forma esse altar está sendo construído para nele depositar a nossa vida em sacrifício a Deus. Porque nós não podemos descuidar destas características e tentar oferecer a Deus um sacrifício de tolo, um sacrifício de qualquer maneira. Sendo um sacrifício, Deus recebe. Não, não recebe. O sacrifício a Deus, ele tem que estar dentro dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por isso que há necessidade da leitura constante da sua palavra, porque ela vai nos dar o direcionamento sobre como oferecemos a nossa vida no altar diante do Senhor. Se falta em nós algumas destas características, significa que o nosso altar está quebrado. E no altar quebrado não há resposta de Deus. No altar quebrado não há manifestação do fogo, a glória de Deus, a presença de Deus, a aprovação de Deus sobre a nossa vida. Isto só é possível quando há a manifestação de Deus através do fogo, que é o sinal visível para quem está à nossa volta, observar e considerar. Mas uma vida dependente de Deus, ela precisa estar de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Então Elias edificou aquele altar. E quando ele chegou e disse: responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Ele não precisou falar muito. Ele não precisou lancetear o seu corpo, derramar o seu sangue, para mostrar a Deus que ele estava derramando sangue. Não. Ele só disse: responde-me, para que este povo saiba que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. E o Senhor imediatamente respondeu com fogo. E a alegria estampou-se no coração do povo. O povo foi reconduzido à presença de Deus. E começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu e você, quando prestarmos atenção à maneira como este altar está sendo edificado, para que sobre ele seja colocada a nossa vida em sacrifício a Deus, precisamos estar atentos, porque se alguma coisa houver que não condiz com a vontade de Deus, o sacrifício não será aceito. E nós não podemos perder tempo fazendo o papel de tolo, querendo muitas das vezes enganar a Deus, fazendo de qualquer maneira que Deus recebe. Não adianta. Além de não receber, corre o risco de ser provado e ser tirado da presença de Deus. Mas quando nós atentamos à maneira correta de edificar este altar e demonstrar nele estas características de um altar agora reparado diante da presença do Senhor, então aí podemos nos apresentar que resposta de Deus virá para nós. E haveremos de continuar glorificando-o para sempre. Então, se ao reparar o seu altar, entender que ele está quebrado, o altar no qual você oferece a vida em sacrifício a Deus, que este altar está quebrado, não tente remendá-lo, não tente colocar outro tipo de material, mas repare as características necessárias para a edificação de um altar e edifique um altar ao Senhor.
mas edifique este altar observando os elementos que são necessários. No caso aqui da vida cristã, os elementos são aqueles que eu disse. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar a pedra do amor sobre este altar. Em segundo lugar, nós precisamos colocar a pedra do perdão. Em terceiro lugar, nós precisamos colocar a pedra da oração. Uma vai interligando-se à outra. Em quarto lugar, nós precisamos colocar a pedra da leitura bíblica, diária, constante. Em quinto lugar, nós precisamos colocar a pedra da santificação, a separação do mundo e do pecado. Em sexto lugar, nós precisamos colocar a pedra do temor ao Senhor, temer a Deus, viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Em sétimo lugar, nós precisamos do altar da fé. Chegar com confiança diante do altar, na presença do Senhor. Porque sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Em oitavo lugar, nós falamos sobre a gratidão. É preciso levar neste altar a gratidão a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E lembrando que a obediência faz parte também deste altar. São os elementos que vão constituir um altar que, quando edificado for e colocarmos a nossa vida em sacrifício diante de Deus, Ele vai receber aquele sacrifício e vai responder com fogo. Vai mandar para nós um sinal de aprovação, porque o altar está dentro das normas estabelecidas na palavra de Deus. Neste altar há amor, neste altar há perdão, a oração, a leitura bíblica, a santificação, a obediência, a temor ao Senhor, a fé e a gratidão. Então, estas coisas tocam o coração de Deus. E quando a nossa vida se apresenta com estas características diante de Deus, a resposta não falha. A resposta de Deus é certa, é segura e é permanente. E a resposta de Deus, quando vem, não vem só para mim, mas alcança também aqueles que estão à minha volta. Porque a bênção de Deus, ela é assim, ela é abundante. Não é uma bênção sob medida. É uma bênção recalcada, transbordante, que Deus derrama sobre o seu povo. Então pense sobre isto. Observe como está o seu altar. Se entender que ele está quebrado, repare-o. Busque estas pedras, edifique um altar e apresenta diante de Deus. E sigamos firmes, oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que na Bíblia é chamado do nosso culto racional. E que possamos sempre estar oferecendo sacrifícios diante da presença do Senhor, e a manifestação de Deus será sempre frequente sobre a nossa vida. E que Deus continue nos dando graça, força, ânimo, alegria e disposição para servi-lo dentro desta norma da edificação do altar para o Senhor nosso Deus. E que Ele continue a abençoar-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.